Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod do Doge. Hoje nós vamos contar a história de um ídolo, um tricampeão mundial do automobilismo. Tá? Hoje nós vamos saber tudo sobre o que é a visão de um fã por trás. Esse fã é mais que especial. Ele representa o Ayrton Senna em pessoa. O ano era 1º de maio de 1994, quando o Ayrton Senna veio a falecer. Mas de lá para cá, muitos fãs perpetuam e traz a sua história viva até os dias atuais. E é uma pessoa mais que especial para falar sobre esse assunto, é o Fernando Lira Júnior. Fernando, por favor, apresente-se para nós e conte um pouquinho sobre a sua ligação com Ayrton Senna. Olha, primeiro é um prazer estar aqui com você no teu podcast. Eu admiro muito as pessoas que começam do 1 e depois não param, né? Sim. O Ayrton Senna, inclusive, falava isso, né? Que a gente precisa sempre ter uma oportunidade para mostrar aquilo que a gente veio. Então é um prazer. O meu nome é Fernando Lira, como você me apresentou, Fernando Lira Júnior. Eu sou ator, produtor de teatro, diretor, escrevo também para teatro e eu tenho uma especialidade que é o teatro para crianças. Eu gosto de teatro adulto também, mas a minha especialidade, onde o coração bate mais forte, é o teatro para crianças. E eu realmente sou uma pessoa que posso falar um pouco do Ayrton Senna, porque eu interpretei durante alguns anos o Seninha, que é um personagem criado pelo próprio Ayrton Senna, que conta um pouco da história dele quando criança, mas meio numa coisa, de uma forma lúdica, numa metáfora, porque o Seninha, ele tem como ídolo o Ayrton Senna. Então vamos dizer que ele fosse um piloto que está iniciando, criança, e que colocou o apelido de Seninha por ele se projetar no Ayrton Senna. Mas nós que estamos do lado de fora, nós que somos fãs do Ayrton, percebemos as coincidências e ligamos um ao outro e falamos que é ele quando criança. E além de tudo, tem cachorros que levam o apelido dele, o apelido do irmão, secretárias, irmã. Então a gente pode dizer sim que o Seninha é o Ayrton Senna quando criança e isso me traz muita alegria até a data de hoje e por isso que eu fico feliz de estar aqui com você. Fernando, as suas características nos lembram muito o Ayrton Senna. Isso é visível, está estampado no seu rosto, digamos assim. Que bom. Qual foi o momento que você percebeu, ou as pessoas perceberam, que você era muito semelhante ao Ayrton Senna? Não fui eu que percebi, não. Eu nunca tinha não era nem ligado em Fórmula 1 e nem em Ayrton Senna. Porque tem uma coisa entre eu e o Ayrton que era um impedimento de eu gostar dele. Sou muito franco, eu nunca menti isso desde a primeira vez que eu vi Dona Viviane Senna, a irmã dele. Eu nem curtia muito o Ayrton Senna. O Ayrton corria na hora que eu fazia espetáculo para teatro. Para teatro de criança. E aí a hora que, quando tinha a corrida dele, as pessoas não iam muito ao teatro. Isso me trazia uma tristeza. Eu fazia o espetáculo do Pinóquio, e um dia eu estava indo dar uma entrevista numa cidade do interior, e a Veja fez uma matéria sobre a minha peça, e aí no outro dia a Dona Viviane Senna queria falar comigo, porque essa matéria foi muito bem feita, e saiu uma foto minha de Pinóquio, e ela viu que eu me parecia com o Ayrton, irmão dela. E aí, para mim, isso foi uma grande surpresa, para falar a verdade. Até que eu fui até o Instituto Ayrton Senna, e quando eu cheguei na porta lá do Instituto, eu já percebi que as pessoas me olhavam de uma maneira diferente. Seguranças, a menina da recepção. Quando eu subi ao andar do escritório mesmo, a secretária meio que pulou para trás, ela falou, nossa... Aí eu falei, o que está acontecendo? E todo mundo, você parece muito com o Ayrton, parece muito com o Ayrton. E aí, tinha uma foto gigante do Ayrton, e eu olhei, quando eu olhei, eu achei mesmo que eu tinha uma semelhança com ele, mas eu sabia que era tão grande. Porque todo mundo comenta isso até a data de hoje. A minha altura, nós fomos mordidos por macaco na perna, os dedos tortos, gostos parecidos com música e outras coisas. Então, para mim é uma alegria, porque me parecer com Ayrton Senna é um grande privilégio. E eu acho que eu me pareço também muito com ele, aí sim, na força de vontade, no trabalho, em acreditar nas crianças, que são o futuro, realmente não é uma balela, não é uma oratória, e lutar pelo que você quer, né? Eu, quando comecei a fazer teatro, há 33 anos atrás, eu tive a ajuda de um único amigo chamado José Dantas, já falecido, e da minha irmã, que pagou alguns cursos para mim. Fora isso, eu lutei sozinho até a data de hoje. Tenho pessoas maravilhosas à minha volta, pessoas que me ajudaram bastante, mas
eu me coloquei muito para trabalhar mesmo. Eu trabalho todos os dias. Hoje, estando aqui com você, é um trabalho. Mesmo ontem, tendo 38 de febre, estando rouco, eu não deixaria de vir, porque esse é o meu trabalho. Obrigado por você ter vindo, mesmo estando doente no dia de ontem. Fernando, quando nós somos comparados a um famoso, a um ídolo, por pessoas, é muito bom, é muito gratificante, mas quando vem diretamente dos membros da família, Sim, você carrega uma responsabilidade muito grande. Quando nós carregamos a responsabilidade de representar alguém com tanta imagem, com uma imagem tão forte no Brasil e no mundo, você traz consigo uma grande responsabilidade de sempre mostrar coisas boas, de criar peças sobre esta pessoa. É você mesmo quem cria as peças teatrais, quem treina as pessoas, o público que vai assistir espera-se um grande espetáculo, contar uma linda história, porque muitos fãs, eles esperam algo sempre surpreendente do seu ídolo. isso. É isso mesmo. É isso, né? Ser reconhecido pela família, eu acho que é o primeiro passo para dar certo. Não poderia colocar uma pessoa lá que não tivesse características do Ayrton. Exato. Quando eu assinei o contrato com o Instituto Ayrton Senna, tinham cláusulas que o meu advogado falou: Fernando, eu acho que você deve repensar para assinar esse contrato. Mas quando eu li, eu concordava com tudo aquilo, porque aquilo é o Fernando. Eu não saio à noite. Eu não tenho, graças a Deus, nenhum vício alcoólico ou com drogas. Então, tudo que estava colocado ali era para eu poder representar muito bem esse nome, Instituto Ayrton Senna e Família Senna. E ali eu comecei a entender por que o Ayrton chegou onde chegou. Porque ele era esse cara tão importante, tão forte e que pensava na imagem também que ele queria passar para as crianças. Porque muitos homens e mulheres gostavam dele por ele ser o grande piloto, mas as crianças se espelhavam na vitória dele. Cada vez que ele levantava a bandeira do Brasil, ele estava levantando uma bandeira de que eu posso, eu sou brasileiro e com todas as dificuldades que nós temos no país, nós podemos sim conseguir. Sou eu que escrevo os meus textos. No texto da peça do Ayrton Senna, foi envolvido Rogério Martins, a pessoa que criou o desenho do Seninha, que é uma pessoa maravilhosa, um grande cartunista, e Ridalti Júnior. São os dois que criaram o Seninha. Eles participaram efetivamente na criação e nas informações para a gente fazer cada personagem. A Tatiana Dantas, que é uma autora premiada de São Paulo, e eu. Então, cada um no seu nicho, na sua área, contribuiu para a escrita desse texto. E até hoje eu venho escrevendo. Todos os textos que eu faço em teatro são escritos por mim, são adaptações, criações minhas. Alguns diretores trabalham comigo, eu também dirijo. Por eu gostar muito de trabalhar com criança, eu acho que eu preciso estar muito envolvido, porque senão não vai ficar com a minha cara. Às vezes, eu não gosto de determinadas coisas. Vou te dar um exemplo. Eu não gosto de beijo na boca no teatro para crianças. Eu acho que a criança tem que conhecer o beijo na boca por ela mesma. Se eu colocar aquilo em cena, não fica tão bonito. Então, quando eu fiz Shrek, eu fazia o burro, Sim. e a Fiona, eles se beijam, porque tem na história para ela voltar a ser a Fiona e tal. Mas eu faço sempre de uma maneira mais lúdica, com uma luz menor, não precisa ser uma coisa tão escancarada. Eu acho que a criança precisa passar por todas as etapas da vida. E eu acho que isso é uma ordem divina, porque senão Deus já faria a gente acordar, sair da barriga da mãe com 18 anos. Exato. Fernando, para que um sonho se torne realidade, precisa ter alguém obstinado a lutar por ele. Sim. Eu escutei essa frase, acredito que foi numa reportagem sobre o Ayrton Senna. Sim, sim. Você acha que o Ayrton Senna ele foi muito obstinado porque ele ganhou o primeiro kart do seu pai aos 4 anos de idade? De lá para cá, sempre foi sucesso, página de jornais, Brasil e mundo afora. Para manter a memória dessas pessoas vivas, é preciso que alguém perpetue por muitos e muitos anos. Você vem fazendo isso há 34 anos da sua história. Você trabalha com crianças. Essas crianças, ela tem como objetivo também manter a história do Ayrton Senna, porque, é claro, precisa de pessoas que alimentem a memória dos seus ídolos do presente, passado, presente e futuro. Como que as crianças trabalham com você? Elas já entendem quem é Ayrton Senna, porque são crianças. Você está treinando elas, mostrando a história como um todo. Olha, eu acho que a família Ayrton Senna mantém até hoje o Instituto Sim. Ayrton Senna. E todo mundo que tem um envolvimento com Ayrton Senna sabe
do bem que o Instituto faz para o país. Fora isso, tem a TV Cultura, que passa os desenhos dele, tem os produtos do Seninha, que são licenciados. Eu acho que a Globoplay também tem os desenhos do Seninha. Então, isso continua. Cabe a todos nós que somos envolvidos com esse nome perpetuar, sim, sempre falar bem. E eu acho que hoje em dia as crianças, através da internet, eles vasculham muito, né? Outro dia eu estava num local fazendo um vídeo para uma empresa que eu presto serviços de transporte e veio um garoto e falou para mim assim, eu sigo você nas redes sociais. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que a pessoa que eu gosto tanto através desses vídeos foi o Seninha. E aí ali eu falei, mas você com essa idade conhece o Seninha? Ele falou, conheço bastante pela TV Cultura. E agora ver você ao vivo me trouxe mais vontade de conhecer. E eu acho que é importante nós valorizarmos e sempre dar essa força para personagens como Ayrton Senna. Nós não estamos falando de um personagem que ensina coisas que nem sempre são boas. Exato. O Ayrton não. O Ayrton ensina sobre esporte, o respeito com a natureza, com a coisa de você lutar por um querer, ser um bom filho, um bom irmão, um cara honesto, que levanta nossa bandeira do Brasil, mas levanta a bandeira do Brasil não para ganhar alguma coisa em troca, é para dizer, eu sou brasileiro como você. Se eu estou aqui, você também pode. Exato, eu concordo contigo. Você criou eu li uma matéria sobre você que você falou assim, a cadeira de roda não é limitação. Ou seja, você trabalha incluindo também pessoas com algum tipo de limitação. Quando você falou essa matéria que eu li sobre cadeira de roda não é limitação, qual é o intuito num contexto geral para que nós possamos entender? O que acontece é o seguinte, as pessoas não olham para o deficiente. A gente passa o olho. E essa história é uma história linda, que bom que você leu. É Hora do Recreio. É a história de um garoto que ele não tem como ir para o pátio da escola porque ele não tem acessibilidade. E ele cria um universo dentro da sala de aula onde ele conversa com as traças dos livros, com os próprios livros, com o Barbosa, que é uma caveira da aula de ciência. E eu acho isso uma aberração. Fernando, isso não existe mais. Mentira. Tem muitas escolas em São Paulo e no Brasil que a criança fica presa na sala de aula porque ela não tem como ir para o pátio, por ter escadas e não ter uma rampa. E cabe a nós lutarmos pelos deficientes, porque eles são pessoas como nós, muitas vezes mais inteligentes do que nós, com melhor caráter. Concordo. E a gente não olha para essas pessoas e está completamente errado. Eu sou uma pessoa, eu sou político, nunca serei, mas se eu fosse, a minha primeira atitude, antes de qualquer coisa, era rever a situação dos deficientes. Por quê? Todos nós somos deficientes em algo, nós não prestamos atenção. Até pouco tempo atrás, eu sendo Seninha, eu não dirigia, eu tinha uma deficiência, eu tinha a deficiência do medo. Até que eu encontrei uma mulher que me tirou o medo. E ela mostrou para mim que não era um bicho de 7 cabeças, mas eu fui deficiente nisso. A gente pode sair aqui do estúdio agora, dar um tropicão, cair, bater a cabeça e você fica deficiente. Então, acho que todo mundo deveria pensar um pouco no futuro e tomar uma atitude. Eu acho que as pessoas com deficiência muitas vezes são seres invisíveis aos olhos do poder público. E eu toquei no assunto não por acaso. Você sabe que eu tenho uma limitação. Eu sou pessoa com deficiência. Eu tenho uma deficiência no membro superior direito, no braço direito. Eu não tenho muita mobilidade. Mas eu sou uma pessoa muito empática. Por exemplo, eu tenho meu carro especial. Eu não consigo fazer troca de marcha. Eu evito colocar meu carro em vagas especiais para pessoas cadeirantes, porque sempre tem uma pessoa com deficiência maior que a sua. Muito bem. E eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas que não têm deficiência ou pessoas que têm uma deficiência leve e estacionam próximo às entradas. Não, mas ela tem deficiência. Ela tem. Ela tem a deficiência da burrice. Mas assim, ó, por que eu não evito colocar meu carro em vagas especiais? Porque eu consigo caminhar. Mas tem pessoas que usam cadeiras de roda que precisam de um espaço maior para se locomover, para tirar a cadeira. A gente sabe que é um trabalho a mais. Então, as pessoas deveriam ter mais empatia. E o poder público cuidar das ruas públicas. Principalmente, eu caminho pelas ruas, eu não vejo acessibilidade. São raras as ruas que eu vejo. Então, quando você fala que se você fosse prefeito, olharia para essas pessoas, isso é muito importante. Mas, voltando também, além disso, quando você... até me perdi um pouco em perguntar para você. Você falou dos brinquedos do Ayrton Senna. Foram febre no passado, aqueles Hot Wheels, carrinhos, e hoje também continua. E você tem algumas relíquias do Ayrton Senna. Essas relíquias, daqui a um tempo, se tornarão mais valiosas do que são hoje. Como que você cuida? Como que você guarda? Tem um acervo especial para elas ou está exposto em algum museu? Bom, primeiro, já que você está falando de relíquias, eu trouxe um presente para você muito especial. Eu trouxe para você um pin, um bottom,
oficial do Instituto Ayrton Senna, que é o capacete do Ayrton e é de presente para você, para te dar sorte para o resto da sua vida. Ai, muito obrigado, fico orgulhoso. Isso é uma relíquia, são pouquíssimas pessoas que têm, e eu sou um representante Acho deles. que eu me arrepio, muito obrigado. Que bom. E eu espero que isso te traga a mesma sorte que trouxe para mim, porque isso foi criado, idealizado com muito carinho pelo próprio Ayrton, antes de ter o Instituto Ayrton Senna, porque ele faleceu e aí que a dona Viviane abriu. Mas foi idealizado por ele e deram continuidade, e eu tenho essa possibilidade de dar para algumas pessoas, e você é um dos escolhidos. Guardarei com muito amor por muito e muito tempo. Guarde. Perpetuarei este capacete. Falando em capacete, o Ayrton Senna tem uma história muito próxima com o capacete amarelo. Inclusive, você tem um capacete amarelo. Tenho. O meu capacete é o único do Seninha, foi feito pelo grande artista Cid Mosca, ele está em meu poder, é um capacete valiosíssimo e que eu ganhei da família Ayrton Senna, quando eu fui fazer o Seninha. E tenho também uma papete, que é um chinelo do Seninha feito pela Grandene, maravilhoso no meu número. Eu tenho um uniforme que ele corria, que foi feito pela mesma empresa. Então, são objetos que eu tenho que são únicos no país. Ninguém tem objetos como esse, nem o Instituto Ayrton Senna. Porque são únicos mesmo. Eles me deram, quando o espetáculo acabou, a Bianca Senna falou, que é a filha da Viviane, que hoje é quem comanda o Instituto, ela falou: Fernando, isso não é meu, não é do Instituto, isso é seu. Você é merecedor de ficar com isso para o resto da vida. E esse capacete, para mim, é muito especial, porque foi feito pelo Cid Mosca, que era o cara que fazia os capacetes do Ayrton. Então, quando eu fui ao estúdio dele, para ele medir minha cabeça, porque precisava usar um microfone especial para o teatro e tal. Então, quando ele me viu, ele fez assim para mim: nem preciso tirar medida. Sim. Falei: como? Ele falou: sua cabeça é do tamanho do Ayrton. Quer apostar comigo? Eu falei: não, o senhor é conhecedor. Aí ele pegou uma agenda que tinha as medidas da cabeça do Ayrton. E as minhas medidas eram iguaizinhas. Tem uma agenda com as medidas da cabeça do Ayrton? Tinha, porque o Ayrton, cada época, você sabe, quando um lugar tá frio, o seu corpo tá de um jeito. Quando o lugar tá quente, seu corpo tá de outro. Exato. Então o Ayrton levava muitos capacetes, todos iguais, mas eram capacetes diferentes. Tá brincando. Aproveitando, na época do Ayrton Senna, há tempos atrás, as pessoas tinham o cabelo que era marcante. O Ayrton Senna também tem um cabelo marcante. Você comentou nos bastidores que também, quando vai representá-lo em alguma peça, você tem que deixar o cabelo crescer. Isso, porque se você publicou uma foto no teu Instagram comigo com o cabelo grande e com uma outra cor. Porque o Seninha foi feito com um cabelo mais ruivinho, né? Um marrom escurinho. Então, eu faço tudo isso. Aqui cresce dos lados e eu passo um tonalizante para ficar mais parecido ainda. Do restante, são tudo igualzinho. Se você apertar o boneco do Seninha, você vai escutar a frase: olá, eu sou o Seninha. E você ouve a minha voz. É a sua voz. Você é comunicado com antecedência para deixar o cabelo crescer? Sim. Todo evento, quando eles precisam, eles costumam avisar com uma antecedência já justamente. Mas eu tenho uma sorte, meu cabelo cresce muito rápido mesmo. Fernando, futuro do teatro, você acha importante? Acredito que seja, claro, os pais levar os filhos para ver peças teatrais retratando famosos, ídolos do Brasil, porque hoje em dia as pessoas vão mais para os cinemas. O teatro, a gente não vê tanta divulgação enquanto vê dos cinemas. Como que você enxerga essa questão hoje? Olha, uma coisa que eu falo, até vou olhar bem para a câmera para isso ficar muito claro. O nosso país só vai melhorar, primeiro, com educação e, muito próximo da educação, a cultura. E quando eu falo de cultura, vamos pensar. Se uma criança não aprende a ir ao teatro, valorizar a arte, quando ela crescer, ela não vai dar valor também. Então, nós precisamos, sim, levar os filhos ao teatro, ao cinema, a um museu, a possibilidade dele ler um livro bom, para ele poder pensar, raciocinar. Isso vai ser bom para a minha vida? Vai mudar? Porque quando uma criança tem uma oportunidade, ela abre a janelinha da vida dela. Não importa se ela é rica ou se ela é pobre. O Ayrton Senna sempre disse: dê uma oportunidade. É o que nós precisamos dar. As crianças são todas inteligentes. É um computador zerado. O que a gente coloca dentro da cabeça vai funcionar. O que a gente não coloca, não funciona. Então é muito importante. Mas eu vou te corrigir numa coisa. Você disse que os cinemas vão melhor. Hoje não. Não, depois da são mais pandemia, divulgados. o cinema é mais divulgado, mas não Exato. está tendo público. Hoje é uma coisa que a gente fica assustado. O teatro, você tem que fazer muito porque não tem a divulgação. Exato. Como você disse. O cinema está lá todo dia, mas as pessoas não estão indo ao cinema, né? Então eu acho que é preocupante. A vida não é só computador, a vida não é só Neymar, a vida não é só Simone Mendes. Não é só isso.
Tudo faz parte do mundo. A gente pode gostar de futebol, pode ouvir a Simone Mendes, mas a gente também tem que ter cultura. É muito chato você ir a uma entrevista de emprego falar errado. E por que você fala errado? Porque você não teve a educação correta, você não teve a cultura, você não lê um livro. Uma pessoa que lê, ela consegue criar um pouco mais de palavras. Se expressar melhor, né? Isso, se expressar melhor. Eu falo para vocês por mim. Quando eu era pequeno, eu não gostava de ler. Mas uma professora, Doroti, uma professora de OSPB, que nem existe mais essa matéria, me forçou a ler um livro e ali eu fui mordido mesmo. E a mesma coisa pelo teatro. Meu pai e minha mãe não me levavam. Primeiro eu comecei na televisão. Eu fazia um programa infantil na Record e aí teve uma pessoa, um divulgador de espetáculo de teatro, me viu, achou que eu deveria fazer teatro, me levou numa peça e eu, quando a cortina abriu, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero ser, né? Então a falta de conhecimento poderia eu não ter chegado ao teatro. Um anjo de guarda chamado Dantas, que foi esse meu amigo que faleceu, que me mostrou o que era o teatro. E por lá eu me apaixonei e estou até a data de hoje. Ir ao teatro é você ver os erros e acertos ao vivo e a cores. Isso, olha que boa essa frase. Ficou legal, né? Ir ao teatro é ver os erros e acertos. Maravilhoso. Porque no cinema as pessoas só postam o que já deu certo, nunca postam por trás dos bastidores ali. Isso é muito interessante. Só que hoje em dia as pessoas, antigamente, minha mãe comprava os gibis, comprava os quadrinhos, inclusive tinha do Ayrton Senna, os carrinhos de Hot Wheels, né? Hoje em dia as pessoas não compram mais isso. Até podem comprar, tá? Me desculpe você que compra, mas eu digo isso por pessoas próximas, dá um telefone, um joguinho. E as pessoas não buscam mais fazer os joguinhos de quebra-cabeça, os carrinhos de Hot Wheels, fazer aquela subida, sobe e desce. A internet também, ela alienou muitas crianças e está alienando. Essa é uma preocupação para o futuro. Com certeza. Eu falo para todo mundo, eu sou uma pessoa, e não tenho medo de dizer, eu não gosto de internet. Eu uso necessário. Eu acho que é bom ter, mas eu acho que foi levado por um caminho muito ruim. Hoje em dia, por exemplo, você tem que tomar cuidado de dar um celular para uma criança, porque se ela digitar uma palavra meio esquisita no Google, ela vai ver coisas esquisitas, né? Perigosas. E eu acho que a criança tem que ter a evolução dela. Ela nasce pequenininha, engatinha, começa a andar, fala papai e mamãe, vai gostar da galinha pintadinha com aquelas cantigas de rodas maravilhosas, mas ser tudo. A criança tem de ter direito de tudo. Hoje em dia, você anda numa rua, você não vê mais um menino soltando pipa ou uma menina brincando com boneca, gente. Tá errado. Ou vice-versa, um menino brincando com boneca e a minha irmã soltava pipa comigo. Porque as coisas hoje em dia tá tudo, na minha opinião, tudo errado. Eu não sou ninguém para falar, mas nós estamos criando alguns problemas onde, por exemplo, o menino não pode brincar de boneca. Ele pode brincar de boneca sim, não tem erro nenhum ele brincar de boneca e uma menina brincar de bola ou de pipa. Porque Deus é que cuida de todos nós. Todos nós. Não existe nada, não existe uma folha que cai de uma árvore que Deus não permita. E hoje, essas coisas da modernidade estão deixando de lado determinadas coisas importantes. E você pegar um celular e dar na mão de uma criança para você almoçar em paz, tá errado. Tá errado. A criança vai ver às vezes coisas que não vão ajudar. Concordo contigo. É muito complicado. Voltando à figura Ayrton Senna, grandes pilotos da atualidade, eles ainda têm Ayrton Senna como referência. Sempre terão. Mesmo na época que o Ayrton Senna corria, os carros não eram tão tecnológicos quanto é hoje. Mesmo assim, o Ayrton Senna continua sendo uma grande referência para eles. Como que o Ayrton Senna construiu essa sua imagem tão forte num período tão curto que ele correu... Sendo o melhor. Ele correu desde os 4 anos, é claro. Eu digo, quando ele faleceu no 1º de maio de 94, né? A sua história parece viva atualmente. As pessoas ainda têm como referência. O Ayrton é aquilo que eu falei para você. Ele foi um cara que, desde pequeno, ele era obstinado, assim. Ele não tinha feriado, ele não tinha vida própria. Ele era o menino que lutou muito. E os primeiros patrocinadores do Ayrton foi a comunidade do bairro dele. Não sei se você sabe disso. Eram as pessoas que ajudavam com um pouquinho para incentivá-lo, porque ele corria na rua com um carrinho de rolemã. Depois ele chegou com o que você falou? Um kart. Foi o kart que eu cheguei
no dia da estreia do espetáculo, a Brigadeiro Luiz Antônio parou para eu chegar com o kart do Ayrton Senna. O kart dele mesmo. É um kart maravilhoso, com os adesivinhos dele de criança. E eu cabia dentro, porque eu sou muito pequeno, óbvio, a polícia me escoltando assim e tal. E para poder parar na porta do Teatro Bibi Ferreira, eu entrar e fazer um musical maravilhoso. Mas ele conseguiu tudo isso pela força dele, por ele não desistir. Ele perdia um dia, mas no outro ele ganhava. E ele era um cara diferente. Eu acho que nunca, me desculpe, mas nunca nós teremos um outro Ayrton Senna. Nós poderemos ter um José, uma Maria, mas um Fernando, você... Mas como Ayrton Senna, ele é único, são símbolos únicos. É como um grande jogador de futebol que nunca vai ter outro igual, um cantor, um Michael Jackson. É, exato. Meu amor, pode 1000 dançarem como ele, mas não tem o brilho. Ele não foi escolhido para ser aquilo. O Ayrton Senna foi um homem escolhido para isso. Eu acho que tudo o que ele fez pelo país, porque o Ayrton tinha um lado que poucas pessoas sabem, a boa pessoa que ele era, o cara que ajudava muitas pessoas. O próprio símbolo do Instituto Ayrton Senna fala quem é o Ayrton Senna. O tanto que ele ajuda de pessoas até a data de hoje. Ele morreu, mas continua. Viva, né? Viva. O Ayrton Senna pegava o carrinho dele. Ele era bom em corridas em pistas secas. Aí ele quis ficar bom em pista molhada. Ele pegava o seu kart e ia para o autódromo para aprender a correr em pistas molhadas. Por isso que ele ficou tão bom. E ficou. Ficou. O carrinho de rolimã. Eu acredito que você também escreveu uma peça sobre carrinho de rolimã, se não me falha a memória. Correto? Carrinho de rolimã no Nordeste, você pega uma tábua, você faz uns pneuzinhos. Isso. E pega tipo uns pneuzinhos de verdade e coloca ali e sai escorregando. Nós andávamos na rodovia, era tão perigoso. Meu Deus do céu. Mas era muita emoção. Como que você chegou a este ponto de criar o carrinho de rolimã, essa peça também? Qual foi a sua visão no momento da criação? Porque eu tinha carrinho de rolimã. Tinha o carrinho de rolimã? Meu pai era aficionado por carrinho de rolimã e meu pai fazia junto comigo, com a minha irmã, com o meu irmão, esses carrinhos pra gente. E ali me despertou um interesse por levar essa brincadeira para as crianças, porque eu gosto muito de fazer teatro com brincadeira para as crianças. Eu sempre acho que a criança precisa sair do teatro sorridente, alegre, levando uma história e querendo fazer em casa. Sim. Nessa peça do cadeirante, tem um momento que ele pega uma meia, o cadeirante tira a meia do pé e faz um cachorro. E ele conversa aqui com o cachorro. Então ele faz a voz do cachorro e as crianças adoravam, porque ele pode chegar na casa dele, tirar a meinha dele e fazer. Porque eu acho que a gente tem que aguçar a imaginação da criança. E por isso do carrinho de rolimã. Eu acredito também, Fernando, que as crianças elas também devem que cair dos carrinhos do rolimã, se arranhar. Hoje os pais se preocupam muito. Não vai porque é perigoso. Os pais também, hoje em dia, os pais limitaram muito as crianças. Não vou deixar porque querem conforto. Querem conforto. Conforto. Você dá um celular para uma criança, põe ela numa poltrona, ela não vai sair dali, ela não vai se machucar, você não tem que ficar olhando. A minha mãe ficava observando não o tempo inteiro, mas toda hora ela gritava, Fê, tá tudo bem? E aí eu gritava, eu tava no meio da rua. Sim. Minha rua era uma rua, naquela época, quando eu tinha uns 10 anos, sei lá, 7 anos, era uma rua que não era tão movimentada e dava para eu brincar. Você ia pra rodovia e eu ficava no meio da rua. Claro que passava um carro ou outro, a gente tomava cuidado. Me ralei até não dá mais, meus amigos, Eduardo, Marcelo, Robson, todos nós nos machucávamos. Mas eu acho que é importante para a formação da vida. Exato. Hoje, Fernando, as pessoas elas buscam muito o teatro para fazer peças teatrais. E quando você vai divulgar, as pessoas buscam você para apresentar seu trabalho nos teatros? Ou você também faz o trabalho de eu quero apresentar o meu show no seu teatro? Graças a Deus, hoje, eu sou chamado por muitos donos de teatros, administradores, mas é porque eu tenho muitos anos de profissão. No começo, eu ia bater na porta de todo mundo, implorava uma pauta, que é como a gente chama, né? Mas eu fiquei com os meus espetáculos, só para você ter uma ideia. Eu sempre sou um produtor que fico muitos anos dentro do mesmo teatro. O último teatro que eu trabalhei agora, que foi o Teatro Ruth Escobar, eu fiquei 17 anos com os meus espetáculos lá. Todo sábado e domingo, às 4 ou 5 e meia da tarde. A minha história é grande de teatro, né? Eu já fiz inúmeros espetáculos, eu já nem lembro quantos, mas são muitos. Clássicos como Aladim, Peter Pan, Pinóquio, Patinho Feio, Menino Maluquinho, Rei Arthur. Eu fiz muitos espetáculos. Então, por eu ter hoje
um peso na profissão, eu sou chamado. Esse ano eu não trabalhei porque eu me dei folga. Eu me dei férias esse ano. Eu estou 1 ano sem trabalhar. Eu faço uma apresentação ou outra e durante a semana eu me Sim. apresento para escolas. Hoje eu estou no Teatro Santo Agostinho, da Igreja Santo Agostinho, teatro maravilhoso de 700 lugares. Eu estou lá fazendo para as escolas durante a semana. Então a escola pede, eu vou lá e faço uma apresentação para eles. De final de semana, eu estou descansando um pouquinho, porque eu acho que eu sou merecedor. Sim. 33 anos sem descansar, eu acho que eu pude me dar essa folguinha. Mas eu já estou com saudades e eu já prometi que em janeiro eu volto para os palcos aos finais de semana. Falar em teatro não tem como fugir da Lei Rouanet, Lei Uhum. de Incentivo à Cultura. Acredito, o ano passado deu o maior fuzuê que os artistas queriam. Quando você faz as peças teatrais, é cansativo, muitas vezes. Você requer esforços de pessoas que incentivem, porque você sozinho você cria, mas quando tem mais pessoas te ajudando, fica mais fácil. Os recursos, você também recorre à Lei Rouanet, Não, não é próprio, isso é muito bom. eu faço do meu bolso, com muito orgulho eu digo isso. Eu já fui muito patrocinado. Inclusive o Ayrton Senna, a peça do Seninha, eu tive patrocinadores enormes. Pode falar ou não pode falar ou não? Claro, fala o que você quiser. Eu fui patrocinado pela Parmalat, pela Credicar, pela Shiseido, Hering, empresas enormes, né? A Shiseido é uma empresa, uma das maiores empresas de perfumes que nós temos Sim. no mundo. O nome original é Shiseido, mas tem os nomes fantasias de cada perfume. Eles me patrocinaram também. Então são empresas muito grandes, mas naquela época não precisava da Lei Rouanet. Eu sou contra a Lei Rouanet da forma que era aplicada. Eu acho que é muito bom ter uma lei, mas eu acho que tem que privilegiar todos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nordestinos, baianos, não importa o estado. Mas lá no Conhonhon, Garanhuns, lá em Pernambuco, tem que ter o mesmo direito do Fernando aqui em São Paulo e da Cláudia Raia, que quando ela fala que vai fazer um musical, todo mundo fala e dá o dinheiro para ela. Ela precisa? Precisa bastante. Mas eu também preciso. Concordo com Ela você. tem valor porque ela é uma artista famosa, ela dança muito bem, interpreta a gosto de muitos, mas e os pequenos, que levam uma mensagem tão positiva como eu? Como Paulino Rafante, que é um outro produtor de teatro do Saltimbancos, que está há mais de 30 anos com o mesmo espetáculo em cartaz, levando uma informação tão linda sobre a história dos Saltimbancos. De animais que são maltratados. Mais de 30 anos com a mesma peça. E tantos outros, né, que fazem. O circo, o balé, precisam ter a Lei Rouanet. Então, acho que está na hora de presidentes da República, senadores e deputados, mudarem a lei. Porque, infelizmente, ela é mal feita. E eu sou um artista. Os artistas não gostam que eu fale isso. Depois que isso aqui for pro ar, eu vou ser mais ainda... As pessoas vão falar mais mal de mim, mas o público gosta da minha opinião. Porque quando eu encontro as pessoas falam, cara, gostei do que você falou da Lei Rouanet. Porque as pessoas não entendem. Em primeiro lugar, que as pessoas acham que é o governo que dá o dinheiro pra gente. Não é nada disso, isso é mentira. O governo te dá uma possibilidade de você arrecadar o dinheiro e o imposto que a empresa que está patrocinando pagaria ao governo, ela cede para nós, produtores. Ah, mas ele deixou de mandar para o governo. Não é, a história não é bem assim. A gente precisa estudar antes de emitir uma opinião. Entendeu? Não é da forma que as pessoas contam. Não é do jeito que o Lula fala e nem do jeito que o Bolsonaro fala. Prestem atenção. E nem do jeito que o Fernando Henrique falava, Dilma. Não é nada disso. Todo mundo não entende patavina dessa lei. Quem entende é a pessoa que criou. Nós que fazemos o uso dela. Nós não, eu não faço. Mas eu estudei muito para estar falando isso. Eu tenho embasamento para falar. A lei não está boa. Ainda não está. O Bolsonaro quis mudar aí, Lula mudou mais um pouquinho. Mas nem um dos dois conseguiu ainda dar o caminho correto. As pessoas politizam muito as coisas. Demais, porque isso daí é uma coisa que traz votos, né? Exato, massa de manobra. Fernando, nós também sabemos que a cultura ela não chega em todos os lugares Não. conforme deveria chegar. Por exemplo, esses grandes artistas, eles têm muito nome. Lançam uma peça teatral, meu Deus, tudo fica em volta deles. Os pequenos artistas, eles sofrem e com certeza sofrerão ainda mais para ganhar tanta visibilidade quanto os grandes artistas. Pessoas do Norte e Nordeste,
elas, muitas vezes, quando elas querem ganhar mais destaque, elas migram para São Paulo. Porque se a cultura ela fosse assim, disseminada Brasil afora, os grandes artistas também não deveriam, eles não migrariam para os grandes centros. Eles se tornariam referência onde eles moram. Como que você vê essa questão? Os grandes artistas pequenos ou os pequenos artistas migram tudo para São Paulo para tentar um lugar ao sol? Porque poucas pessoas têm lugar ao sol. Os pequenos, igual você, não, você já é grande, é claro, você tem uma história por trás, mas você conhece pessoas que elas também gostariam de ter e ser reconhecido quanto muitos, porque eles têm muita coisa para mostrar para o Brasil, mas não podem porque não tem incentivo, os governos não incentivam que esses pequenos artistas também ganhem tanta visibilidade Sim. nas peças teatrais, por exemplo. Olha, eu acho um grande desrespeito. Por isso que eu falei que a Lei Rouanet Sim, precisa estar em todo lugar. Porque eu acho um absurdo, por exemplo, eu já viajei o Brasil inteiro com o Seninha e com o Pinóquio, e eu chego numa cidade, por exemplo, bem distante, e eu fui para Ilhéus fazer o Seninha, e tinha um menino me observando muito, aí ele veio falar comigo, ele falou, eu queria tanto uma oportunidade, eu sou ator. E eu falei, que legal, vai para São Paulo, né? Quem sabe lá eu possa te ajudar, porque aqui não, né, não tenho como. Aí eu puxei um papo com ele só conseguia se apresentar na igreja dele. Não tinha um espaço para ele poder fazer. Aí eu dei alguns endereços de São Paulo para ele, até ele trabalha aqui em São Paulo hoje em dia, faz coisas de teatro. Mas, será que esses governos dessas cidades querem ter um teatro, querem ter uma escola? Porque a cultura faz a pessoa abrir a mente, como eu disse na tua outra pergunta. faz. E essas cidades pequenas não querem isso. Então, as pessoas querem ter um sonho, vem para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. As pessoas precisam correr mesmo atrás. A Globo é no Rio de Janeiro e em São Paulo. O SBT, São Paulo. Bandeirantes, São Paulo. Os maiores teatros, Rio e São Paulo. Então as pessoas vêm para cá, lota e não tem espaço para ninguém. Quando nós deveríamos ter espaço para todos os lugares. Tem um grupo de teatro, agora fugiu o lugar de onde eles são, mas eles fizeram no Teatro Ruth Escobar, são 2 atores. Uma comédia chamada Pão com Ovo. Maranhão, são do Maranhão, lembrei. O nome é peculiar. Pão com Ovo. Depois vejam o Instagram dos 2 meninos, são maravilhosos. Eles fazem mulheres, fazem homens, é uma coisa maravilhosa. Eu não conhecia o trabalho, fiquei apaixonado porque eu abri as portas do Teatro Ruth Escobar para eles. São idolatrados lá, eles não podem andar na rua de Maranhão sem segurança. Parece uma Xuxa. E aqui ninguém conhece. E por que aqui ninguém conhece? Porque ele não está na televisão. Exato. Então, eu acho que cabe muito ao governo. Nós temos que cobrar dos governantes, dos vereadores, deputados, senadores, proposta de cultura. Nós estamos num momento, hoje, de eleição. Quantos candidatos a vereador você viu eles falando de cultura? Não falam. Eles falam, vou mudar o preço do ônibus. É mentira. Não vai bater fila. Mentira. Tudo mentira. A gente não tinha que acreditar em nada. Porque eles entram lá, colocam um paletó que a gente paga, porque tem a verba para paletó, Sim. né? E esquecem da gente. Concordo com você. E não falam de cultura. Não falam de educação. Tem que falar de escola, amiguinho. Escola. Escola, a criança tem que estudar. Tem que estudar. É um absurdo uma criança falar menos, falar problema. Nós vai, nós vem, nós fica. Começa no plural e termina no singular. Essa criança nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque é desde pequeno que você fala. Concordo. Eu falava uma palavra errada quando eu era criança. Ao invés de freira, eu falava fleira. Porque minha mãe fala fleira. Um dia, uma pessoa me corrigiu. Para mim foi uma humilhação e um alívio. Porque eu percebi as pessoas dando risada de mim. E eu não entendia. Porque ninguém chegou para mim e falou, Fernando, não é fleira, é freira. Quando essa senhora veio para mim, uma professora de português, e falou, mas era uma amiga que eu conheci. Fernando, posso te corrigir? Eu falei, por favor. Você está falando uma palavra que é errada. E eu amei o que ela fez. Porque eu não quero ser motivo de gozação. Não quero. Eu sou um cara que trabalha com criança, eu sou um cara que gosta de expor as minhas opiniões, então a gente precisa aprender. E sempre há tempo. Quando você fala em aprender, sempre que eu trago um convidado aqui, eu me preocupo. E agora? Porque as pessoas que vêm aqui são sempre intelectualmente muito bem desenvolvidas.
E às vezes a gente cai no nervosismo. Agora falando que show da Xuxa é esse? Que show do Fernando Lira nós teremos em 2025? Porque em 2024 você se deu folga. Para 2025 tem alguma previsão de show? Eu vou fazer um espetáculo novo chamado Minhoquinhas na Cabeça, que é um espetáculo que vai falar sobre quando uma criança coloca alguma ideia na cabeça dela. Ela entendeu algo errado e ela cria um problema na cabeça dela. Então a história vai se basear numa criança que escuta a mãe falar que ele vai ganhar um irmãozinho e ele cria toda uma situação e ele começa a ficar agressivo. Aí a mãe leva até um psicólogo e o psicólogo vai mostrar chaves para ele chegar dentro da consciência dele e descobrir o que está acontecendo. Então ele vai trabalhar com as emoções. Para no final do espetáculo, ele descobrir, ao final da história, que o irmãozinho que ele vai ganhar, nada mais, nada menos, é um cachorrinho. Controlar emoções. Controlar. E ele achou que era um irmão que ia tirar o lugar dele, que ele ia perder aquele posto que ele tinha dentro da casa, da família. Então, é a gente entender o problema, ouvir, ter o problema e conseguir mensurar, traduzir, colocar em prática e entender como fazer. Concordo. Controlar emoções. Hoje em dia, né, a gente trabalha muito, aliás, pede-se muito que trabalhe tenha inteligência emocional. Os pais também já devem, ou as pessoas que trabalham com crianças, perceber quando a criança ela tem um problema emocional que vem de casa. Você tem essa percepção com as crianças que fazem parte das suas peças teatrais? Essa criança ela está diferente, ou essa criança é especial? Olha, eu passei por uma situação, que bom que você tocou nesse assunto, que eu tô com isso entalado na minha garganta e eu não acreditei que eu estava vendo aquilo. Eu fui fazer o espetáculo A Cigarra e a Formiga, que fala sobre cantigas de roda, dentro de uma escola maravilhosa. E tinha uma menina que ela se batia, se jogava na parede, duas cuidadoras do lado. Escola municipal. A professora e uma cuidadora, né? Eu não sei como que fala exatamente o cargo daquela pessoa que estava ao lado, mas era alguém que cuidava da menina, funcionária do governo. E a menina se batendo e tal. Só que daí uma hora eu cheguei para a professora e falei assim, o que ela tem? Aí a professora falou, não sabemos. Eu falei, mas como que vocês tratam de uma criança e não sabem o que ela tem? A mãe e o pai não aceitam. Colocaram ela aqui dentro da escola, nós temos que acolher, mas nós não sabemos o que a criança tem. Então veja bem, a criança fica se batendo. Se a escola tivesse realmente sabendo do ocorrido, tem que tomar uma atitude. Não deixar a criança ir ali, como tratar. Os pais precisam aceitar, precisam ir atrás de médico, psicólogo. Ah, Fernando, mas nem todo mundo tem acesso a isso. Realmente é difícil. Realmente é um difícil. Mas quando a gente se propõe ter um filho, a gente tem que saber tudo o que vai acontecer. Que ele precisa de cuidado. E se vem uma criança com algum transtorno, com alguma deficiência, nós precisamos correr atrás. Porque vai deixar esse ser tão lindo que é uma criança. Como? Concordo com você. O meu sobrinho fazia muito isso, até que descobriu que ele tinha síndrome do espectro autista leve. Então. Do nada ele se jogava. E as escolas não estão preparadas. Os governos e os pais... Tem muitos pais, inclusive, que se separam por ter crianças especiais, porque é muita pressão. Muitas vezes, a carga toda fica só para a mãe, porque o pai, é mais fácil o homem pular do barco, tá bom, cria teu filho. Essa questão de crianças do síndrome do espectro autista é um pouco delicada. Inclusive, problemas familiares que levam à separação. A minha irmã não entendia o porquê meu sobrinho era tão... Porque ele batia nas crianças, para ele era leve, mas era muito forte. Você já pegou a criança ou que quis ser da peça teatral, mas ele tem algum problema que ele não se enquadra num personagem, assim você teve que adaptar a peça para ele? Não. Sempre a gente faz as peças prontas, não dá para mudar, né? Isso eu não teria como. Mas é muito difícil uma criança não se enxergar. Eu faço um outro espetáculo chamado Bu, Escola de Monstros, só para a escola, onde os monstros, como a múmia, a bruxa, do dente, como que é o Drácula, tem um Frankenstein. Cada um tem a sua característica. E aí chega o novo monstro do momento, que é o Mr. Bullying, que tira o sarro deles. E toda criança da plateia se identifica com a menina que tem cabelo grande e é chamada de cabelo de bombril. As pessoas que têm problema com a sua cor, se é branco, preto, amarelo, nós temos um fantasma na peça. A criança que já demonstra que não é menino e quer ser menina, ou a menina que não se aceita como menina, quer ser menino, nós temos lá o lobisomem, que de dia ele é um homem, à noite ele é um lobo. Então, eu consegui colocar dentro desse texto todas as
entre aspas, diferenças. E toda criança, no final, faz assim. Ah, eu sou a fantasma. Se você olha, ele é uma criança preta. Aí você... E você, qual que você gostou mais? Eu gostei do Frankenstein. A gente percebe que ele tem uma deficiência. Então as crianças se identificam muito, sempre. Ou com o Pinóquio, ou com uma fada. A criança se identifica por algum motivo. Te trouxe para esse teatro para que você me diga o seguinte: como que você cria cada personagem? Porque para criar um personagem ou uma história, você precisa se debruçar muitas vezes livros, muitas histórias e muitas vezes fazer adaptações. Porque, igual você Sim. falou, tem coisas que não é aceitáveis para crianças. Sim. Beijos. Você tira muito tempo estudando, um mês eu estudo esta peça, outro mês eu estudo a outra, e no final eu crio um quebra-cabeça e pego as partes e formo uma peça teatral. Olha, eu sou uma pessoa muito observadora. Em primeiro lugar, eu estou no shopping, estou observando, eu estou numa praça, dirigindo, não importa. Eu gosto muito de observar as crianças. Muito. A ideia do Mr. Bullying foi uma ideia de uma criança que me falou que ele achava que o bullying era um monstro no momento. E que ele não tinha mais medo de bruxa, mas ele tinha medo de bullying. Isso me despertou a ideia da escrita, né? E aí eu vou estudar. Eu fui estudar todos os monstros para conseguir colocar o Mr. Bullying na história de monstros, né? Como que ele se tornaria um monstro? Então, eu acho que eu tenho que estudar sempre. Quando eu fui escrever Pinóquio, eu vi peças de teatro, li inúmeros livros, li o livro original do Carlo Collodi, vi o filme da Disney, e aí eu pego tudo isso, coloco dentro da cabeça e passo a minha visão. Por isso que eu estou falando que estudar é importante. O cara que criou o celular, ele criou o primeiro celular. Depois teve um estudo. E ele foi se aperfeiçoando, né? Então, eu acho que o estudo é fundamental em qualquer área. Você que está com o seu pod aqui, você tem que ver o dos outros. Concordo com Você tem que ver e falar disso eu gosto, disso eu não gosto. Eu gostei disso daqui, mas e o meu? E o meu? Como que eu vou fazer? Então, eu estudo. Quando eu fui fazer o Seninha, eu não sabia pilotar um kart. Eu não sabia o que eram aquelas palavras que o Seninha mesmo falava. Então eu entrei no mundo do automobilismo, conversei com muitos pilotos, eu fui ao autódromo, falei com mecânicos, o Dr. Celso Lemos, que era o vice-presidente do Instituto, que era um conhecedor da área, a gente passava horas e horas para eu poder fazer a peça, ganhar prêmio e ser reconhecido até a data de hoje por empresários, artistas, políticos, público de um modo geral, pilotos, né, que eu vou sempre em festividades onde tem pilotos, eu sempre sou convidado e eles falam, o Fernando é o nosso mascotinho. Sim. Ô, Fernando, falando em criar livros e escrever livros e criar peças, eu poderia escrever uma peça facilmente, na volta eu compro, a famosa frase das mães, né? Na volta eu compro, nunca volta. Hoje em dia, quando você fala isso para as crianças, ou tenta falar alguma coisa do tipo, o pessoal fala, a criança vai ficar com trauma. Não se pode mais falar o que falava antigamente. As mães e os pais, as pessoas que trabalham com crianças, tiveram que adaptar muitas coisas para as crianças, sabe? Tipo, filho, na volta eu compro, e nunca volta, sabe? Hoje em dia, se você chamar a atenção do seu filho em um shopping, você pode ser criticado, tem pessoas que não gostam. Tem tantas coisas que hoje em dia, você que cria livros, que cria histórias, tem que se preocupar, inclusive com a opinião dos pais. Algum pai já chegou olha, deixa eu ver o que meu filho vai assistir sobre a sua peça, ou não? Sim, a gente hoje em dia tem muito crítico, né? Pessoas. Sim. Mas eu sou uma pessoa que eu penso assim. Eu gosto de ouvir críticas. Gosto muito, aliás. Não tem problema você me falar. As que estão erradas, eu pego e jogo na lata do lixo. As que são boas, eu tento absorver para um melhor ou até mesmo para aquele trabalho. Quanto não poder falar mais hoje com as crianças, eu acho que a gente tem que fazer uma mescla, juntar tudo e dar uma balançada. Tem coisas que realmente, eu acho que antigamente, eu volto e compro depois. Eu acho que é errado. Eu acho que tem que explicar para a criança que a mamãe ou o papai não podem comprar porque estão sem dinheiro, porque daí você já está formando um outro lado da criança. Ela tem que entender que a gente não tem dinheiro o mês inteiro. Eu tenho uma amiga que ela tem uma condição financeira muito boa, graças a Deus. É uma família muito abençoada por Deus e eles têm muitos recursos. E eu vejo ela criando as crianças dela, ela tem 5 filhos, da maneira correta. Ela me contou um caso essa semana que os 2 primeiros meninos dela jogaram produtos de limpeza da casa, tudo no chão, na lavanderia da casa. E quando a moça que trabalha na casa viu, chamou
por ela e falou, a senhora precisa dar uma olhada, que eu não sei como agir. Ela chegou lá e falou, muito bonito, então a gente não tem produtos para limpar a casa vai ficar suja. Eu tenho uma ideia, não teremos mesada esse mês, porque se juntar a mesada de vocês dois, dá para comprar todos os produtos. Na hora eles não gostaram, mas a atitude dela foi boa, né, gente? Vamos falar? Sim. E além de tudo, todo mundo participou da limpeza. Ela não boicotou essa brincadeira de criança, porque todo mundo faz isso. Não vem com essa historinha que eu não fazia. Fazia. Mentira, você fazia Faz. até coisa pior. Mas todo mundo colaborou para a limpeza, com ela junto. A moça da limpeza, eles perceberam o erro deles e ajudaram na compra da casa. Então, se eu fizer uma coisa errada, eu vou perder. Então, ela fez a maneira correta. Então, eu acho que ter uma conversa, mas na verdade, tudo bem. Eu acho que você pode dar um grito com uma criança, mas também eu tenho que explicar por que eu estou gritando. Antigamente era só o dedo na cara. Não pode, ponto final. Isso não é legal. Verdade. Realmente não é. Fernando, o que mais te marcou no início, na sua trajetória, e aquele momento que você fala, se eu pudesse ter feito melhor, eu tinha feito, ou nem teria começado na figura Ayrton Senna, porque eu olho pra você e eu lembro do Ayrton Senna. É impossível fugir da sua imagem do Ayrton Senna. O que você olha e fala, cara, aqui eu dei um tiro certo, vou mudar a expressão, aqui eu fiz certo e aqui eu faria diferente. Sempre tem um momento que nos marca. Olha, com toda a convicção do mundo eu digo, o que mais me marcou foi conhecer as crianças que o Instituto ajudava. Porque a minha primeira resposta foi não, eu não quis fazer. Dr. Celso Lemos, o vice-presidente, para a dona Viviane eu falei não. O Dr. Celso Lemos me levou a um local onde eu vi o que o Instituto Ayrton Senna fazia. E ali eu falei, eu não posso deixar isso morrer. Eu tenho que ajudar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar. Isso até me emociona, porque é uma verdade. Ele me convenceu, não foi por dinheiro, não foi por fama, não foi por nada. É porque eu vi, a coisa que eu mais gosto na vida é criança. Eu adoro criança. Eu acho que se tivesse uma criança aqui, quando eu cheguei, eu não estaria conversando com você, eu estaria conversando com a criança, porque eu adoro de verdade. Minha mãe diz que eu sou assim desde criança mesmo. Eu sempre gostei de contar histórias para as crianças. Uma coisa que eu teria feito diferente é não teria parado o espetáculo. Quando acabaram os patrocínios, a gente não tinha mais condições de fazer. Eu queria ter lutado um pouquinho mais. Eu me arrependo de não ter lutado mais, mas eu estava um pouco já cansado, porque eu viajava muito. Eu fazia peça nos teatros de São Paulo e durante a semana a gente tinha que viajar. Então, e é muito cansativo, muito avião, muita van. Desce do avião, entra na van e vai naquela estrada de terra para o teatro tal. Entra, faz a peça, canta ao vivo. Eu cantava todas as músicas do Seninha cantava, junto com os outros atores. Mas em todas eu estava, com banda. Então, isso é muito cansativo. Desmonta tudo, põe no caminhão, volta para o avião, vai para um outro lugar. Você sai de um lugar super frio, chega num lugar super quente. Não ia numa praia, nada. Eu era recebido, eu descia do avião da TAM, que nem existe mais. O avião da TAM tinha como mascote o Seninha. Então, eu entrava em qualquer avião da TAM, tinha uma poltrona cativa para mim. Descia, tinha a banda da cidade tocando papapá, papapá. E o governador do estado para falar comigo, e eu cansado, e eu tinha que ir para os jantares. Jantar com ele, com a primeira-dama, conhecer o secretário de Cultura, que estava patrocinando a nossa ida para lá. Então, eu estava num momento cansado. Eu acho que seria o meu erro. Mas foram mais acertos. Uhum. Você chegar num lugar tão distante e ver as pessoas chorando porque querem dar um abraço no Seninha. E eu sabia dentro de mim que eu não era o Seninha, eu sou um ator que interpretei. Mas eu tinha que, naquele momento, pegar o cansaço, enfiar no bolso e sorrir e cantar minha música para eles. Que o Seninha que cantava nas peças, que eles gostavam muito. Porque as músicas, naquela época, tocava até no rádio.
Eu chegava na cidade, tava todo mundo cantando, me dê uma vitamina A, me dê alimentação, que eu tenho graça, amigo, que eu tenho dedicação. Tinha o biotônico do Seninha também, não tinha na época? Biotônico. Biotônico foi da peça Jeca Tatu. Foi? Foi patrocinador do meu espetáculo Sim. Jeca Tatu. Mas acho que você não deveria se cobrar pelo motivo que você deu uma pausa, porque às vezes as pausas nos fortalecem para o caminho futuro. E talvez a pausa que você deu, que transformou na pessoa que você é hoje. Às vezes a gente acha, naquela pausa ali, talvez eu teria ido melhor. Não, talvez você é melhor devido àquela pausa que você deu. Só que quando a gente olha para o passado, a gente se questiona. Mas o passado já ficou no passado, né? Então, talvez essa pausa transformou o Fernando hoje, o Fernando de amanhã e o Fernando, que daqui a pouco outras pessoas representaram o Fernando igual você representa o Ayrton Senna. Você sabe que eu fui convidado para fazer outros personagens depois do Seninha? Eu fui convidado para ser o Betinho Carreiro. Lembra do Beto Carreiro Claro, World? o Beto Carreiro Road. É, Inclusive já fui lá no Beto Carreiro Road, que fica em Curitiba. Isso. Quando eu acabei de fazer o Seninha, um ano depois, o Beto ligou, pediu meu telefone lá para o Instituto deu, mas eles acharam que ele ia me contratar para fazer alguma atração de lá. Mas não era. Era para eu encarnar o Betinho Carreiro. E depois teve um outro personagem que é a revistinha do Oscar Schmidt. Lembra do Oscar, o jogador? Sim, Mas eu falo, o irmão Tadeu Schmidt, né? O gigante lá, né? Pra mim, aquilo foi até eu achei, na época, eles estavam tirando uma da minha cara. Eu falei, gente, eu tenho 1,64, como que eu vou interpretar aquele Ele tem gigante? 2 metros e um Eu falei, não pouco. pega bem, Sim. né? Eu fazia um outro esportista que tinha a ver com a minha altura e tal. Isso não vai ficar legal. E aí passou. Mas eu acho que realmente o Seninha foi um divisor na minha vida, porque até hoje eu colho esses louros. Eu presto serviço para uma empresa de transportes que lá dentro, os 3.000 funcionários me chamam de Seninha. Para eles, motoristas de ônibus, mecânicos, professores de autoescola, todos me chamam de Seninha. E eu trabalho lá por eu ter sido Seninha. Porque o filho da dona é apaixonado por mim, ele é um menino deficiente, é um homem deficiente, e marcou na vida dele essa peça do Seninha. Então, a mãe dele me conheceu, ele tem 50 anos, mas ele é deficiente, então eu o considero como uma criança, um anjo, e a mãe dele me conheceu e me levou para trabalhar na empresa dela. Eu sou um prestador de serviço na área de teatro, eu dou treinamento de pessoas usando a minha arte. Mas foi a arte que ela me viu. Então, eu acho que o Seninha até hoje me mantém. Ele até hoje é meu combustível. Você sabe que eu já fui cobrador de ônibus, né? Poxa vida! Cara, já fui cobrador de ônibus. Cobrador véio. de ônibus, Fui profissão por 2 difícil. anos. Fui por 2 anos cobrador de ônibus. Eu vou falar uma coisa que dificilmente eu falo. Quando eu criei meu podcast... Aliás, as pessoas me deram o podcast, na verdade. Eu gravava pra internet. Sempre gostei de falar. Nossa senhora, se você parar pra conversar comigo, esquece. Já viraram a noite. E eu peguei e falei, mãe, eu vou ser conhecido. Eu não sei como. Eu até falei no podcast anterior. Só que daí... A minha mãe não está vendo hoje porque, infelizmente, aconteceu um trágico acidente e Deus a levou. Mas ainda eu continuo que eu vou dizer... Talvez ela não veja de corpo presente, mas ela me vê de onde ela estiver. E eu dei meu nome exatamente para isso. Não existe outro igual. A marca foi o que criei. E eu vou lutar por ele até o fim. Claro. Também falei em outro podcast que talvez possa ter pausas, porque o amanhã a gente não sabe como que funciona, como que vai ser. Mas a depender de Dorival, o pod do Doge, não vai ter pausas. Eu vou dar sempre o meu melhor. E que bom que você representa tão bem o Ayrton Senna, que as pessoas e o Brasil, e muita gente conhece o Ayrton Senna, e através de você também, é claro, da história dele, mas você está sempre perpetuando o Ayrton Senna por onde você vai. Isso é muito bom. Dito essas palavras, estamos chegando ao final do programa. Eu quero que você se despeça do nosso público, dê sua palavra amiga, o que Legal. você quiser falar. Olha, primeiro que foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, estar aqui falando com todo mundo. Eu desejo muita sorte e a gente nunca pode desistir, nunca. Por mais dificuldades que a gente tem sempre que lutar. Nunca desistir daquilo que a gente colocou como meta. Um dia, um homem que eu tinha muito respeito falou para mim assim, que quando a gente quer pegar uma rosa que está lá no final, a gente vai passar por um caminho. Nesse caminho,
a gente tem pedra, chuva, sol, a gente tem um cachorro que vem, uma pessoa que vem falar gentilmente, dá um copo d'água para você, porque ela sabe do teu caminho. Então muitas coisas acontecerão. Aí você chega em frente à roseira e vai pegar a rosa. E quando você pega, por falta de distração, você fura suas mãos e o sangue escorre. Mas você conseguiu pegar a rosa. Independente do sangue, você conseguiu. E é isso que eu falo para todo mundo. Eu já passei fome. Fome, literalmente fome. E foi passando fome que eu descobri que eu era um ator versátil e que eu podia fazer tudo o que eu quisesse. Hoje, eu estou numa situação melhor, graças a Deus e às pessoas que são muito benevolentes comigo em relação ao meu trabalho. Então, a gente nunca pode desistir. O meu caminho não acaba, eu ainda estou vivendo. Todo dia é uma luta. Então, todo dia, quando a gente acorda, a gente abre o olho, independente se está com dor ou não, a gente tem que seguir o caminho que Deus nos deu. Exato. E eu vou falar também, né? Papai e mamãe, as crianças são o futuro da nação. E se o mundo tá ruim, dê ao mundo um filho bom. Dê ao mundo a pessoa boa que você deseja. No caso, o seu filho, a sua filha. Então, as crianças é que levaram a história do mundo para frente. Então, se nós assistimos todos os dias as desgraças que acontecem no mundo, as guerras, então vamos dar ao mundo filhos bons, pessoas boas. Porque se a gente reclama hoje, então eu espero que minha cria, meu filho, seja a pessoa boa que eu espero do mundo. Eu não espero que o mundo seja bom. Eu quero que o meu ser, a pessoa que representará a minha família, a nossa árvore genealógica, seja a melhor pessoa que o mundo possa ter. Dito isso, muito obrigado por você assistir até aqui. Se puder se inscreva, compartilhe e siga o Fernando Lira Júnior. Esse é o seu próprio Instagram. É meu Instagram. Seu Instagram. Nos siga em todas as páginas. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, muito obrigado. Cara, isso aqui eu vou botar num quadro.